assim as pessoas ingressam com esses processos e aonde tenha de repente é o contrato que de repente ela vai alegar, não, mas estava a letra pequena, essa cláusula não entendi. O que se alega já tendo se exaurido todas essas provas aí? Na verdade, primeiro que assim, os pacientes também, os advogados da parte adversa, é óbvio que eles não apresentam essas provas porque não é prudente e não é favorável a eles. Sim. Muitas vezes os próprios pacientes nem comentam sobre isso. Né? Então eles não comentam que eles assinaram um contrato de prestação de serviços, que é um outro tipo de documento que é realizado entre o profissional e o médico, o paciente e o médico. Então muitas vezes o paciente ele nem comenta sobre isso, que tem esses documentos. Então o que faz? Na nossa defesa, nós juntamos tudo isso para o juiz, para o médico perito, e daí sim ele vai ficar ciente. Olha, não tem como falar que ela não sabia que poderia ter uma parada cardiorrespiratória, ou que teria sangramento, ou que poderia ter mancha, se no termo de consentimento livre e esclarecido está datado e assinado e vistado por ela. Então aquilo você considera suficiente, então, para o médico ter esse termo ali, ou ainda, com o termo, ele ainda corre algum risco? Ele corre, eu acho que assim, são coisas que nós temos de cartas na manga pra gente se defender ou pra ter, né? Ele corre o risco, mas sinceramente, um contrato bem elaborado, um prontuário, um termo de consentimento e daí, do ponto de vista técnico, exames pré-operatórios, a evolução pós-operatória, tudo isso bem descrito faz esse conjunto de provas que o favorece. Contrato bem elaborado. Então você vê contrato que não estão bem elaborados. É assessoria jurídica que às vezes falta adequadamente para aquela situação? Clínicas novas, enfim, é isso, Lucas? Sim. Eu acho assim, muitas pessoas e os médicos têm essa questão de eles fazem o quê? Atender o paciente, fazer cirurgia, ir para o hospital. Eles têm a vida muito corrida e tocam o serviço. E às vezes deixam na mão de uma gerente, de uma secretária ou de alguém. E esses documentos nós fazemos e com uma segurança jurídica adequada, e nós fazemos e demonstramos isso para ele. Você tem que usar, você tem que assinar. Hoje em dia no iPad, ou tira foto da paciente com selfie, né? Isso a gente faz em contrato bancário, contrato de aplicativo e tudo. Então, hoje é muito mais fácil fazer esse material. Mas tem muitos médicos que não fazem. Por hábito, por costume, ou pegam um contrato do Google, ou pegam assim um material que acham que vai cobrir tudo, né? E não é assim, né? A gente está falando de uma área muito específica. E essa assessoria ela é uma assessoria jurídica, é um profissional que vai avaliar todos os aspectos daquele. Nós estamos falando de contrato, né? Ainda não estamos falando do termo de consentimento, né? Que é uma outra coisa ainda, né? Isso. No contrato, por exemplo, de prestação de serviços, primeiro que assim, eu me especializei nessa área, tenho vários amigos que especializaram nessa área, eu fiz aqui em São Paulo e fora, em Coimbra. É uma área específica. Então, é como se fosse um cirurgião plástico fazer alguma cirurgia torácica, né? São especialidades. Então, tem minúcias aí, né? Então, no meu ofício e na minha elaboração de contrato de prestação de serviço, por exemplo, eu coloco cláusulas que realmente eu sei que são aplicadas, que talvez um advogado generalista não conseguiria. Então, esses modelos de internet, eles não falam de tempo do tratamento, o que pode ou não acontecer, que modo que o médico está à disposição ou não está, ele cede algum telefone celular ou não, coloca isso no contrato ou não, que momento em que o paciente deve retornar ao consultório ou deve ir para o hospital imediatamente. São cláusulas que realmente deixam a situação mais clara para ambas as partes, mas asseguram o profissional aí de questionamentos. Sim, Lucas,